Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Como diminuir o sentimento de incapacidade. Essa daí que vocês escolheram esse assunto, tá? E sempre também eu posto lá nos stories para vocês estarem vendo aí e também estarem acompanhando e escolhendo os assuntos que mais interessam para vocês, tá bom? Vamos ligar aqui no Facebook também, tá? Que a gente vai fazer a live pelos dois lugares, tá bom? Só um momentinho, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Ok. Tá? Vou ligar o chat, tá bom? Do nosso Instagram. Ok. Vamos lá então, tá, gente? No aulão passado a gente falou, tá? Como ter mais controle dos pensamentos, tá? Esse foi o assunto do nosso aulão passado, tá? Toda semana aí tem um aulão pra gente estar seguindo, se baseando. Então, esse daí foi do aulão passado. Hoje a gente vai falar sobre isso daí, tá? E a gente vai falar sobre esses 3 tópicos aqui, tá? O que são as crenças? A gente vai falar muito disso daqui, porque elas podem estar muito relacionadas ao sintoma, tá? Aos sintomas não, às crenças e incapacidades. Eu vou falar também sobre 3 crenças, tá? Pode ter mais também, mas as que eu mais vejo é que provavelmente vocês também já viram. E a gente vai falar aí 3 dicas para diminuir esse sentimento de incapacidade, tá bom? Que pode estar vindo também por causa da ansiedade, ela tem muito correlação com isso. Vocês vão entender bastante disso durante o nosso aulão, tá bom? E eu sempre, né, tô mudando aqui, eu sempre tô falando para vocês, mas eu sempre digo a vocês também para estarem dando um pontapé para estar controlando a ansiedade, tá bom? E conforme eu vou estudando também, eu sempre vou mudando, vocês podem ver que as frases minhas vão mudando também, isso daí vai ser bem comum, tá? E eu vou falar sempre para vocês agora, né, que comece a controlar a ansiedade pelos sintomas, tá? Por quê? Porque o sintoma, se você controlar, às vezes não, se você não vai na causa, tá? Se você só controlar um sintoma. Porém, você controlando o sintoma, você já pode ter um alívio aí, tá? Às vezes imediato e alguma coisa assim que te motive para continuar, né? Porque com aquela pressão e você querendo ter controle da ansiedade, fica meio difícil, né? A gente ter motivação, a gente ter querer ir atrás com mais força para estar querendo resolver esse problema, tá? Então, comece a controlar a ansiedade pelos sintomas. Oi, Carmélia, boa noite, tudo bem? Vamos lá então, tá? Vamos ver aqui. Quem quiser compartilhar aí nos stories também, tá? Eu vou estar repassando depois nos stories pra gente estar aí colocando. Eu vou repostar nos meus stories daí, tanto do Facebook como do Instagram, tá ok? Vamos lá. Como eu ia dizendo para vocês, a gente vai começar aqui pelas crenças, né? Murilo, o que é a crença, né? Como ela se forma, o que ela tem a ver? Vamos lá, gente. A crença, ela pode ser formada dessa forma aqui, tá? Às vezes a crença falsa que eu estou falando para vocês agora, a pessoa tem uma crença falsa, que vamos supor uma crença negativa, né? Uma crença muito negativa, ela acha que por exemplo, eu não vou conseguir emprego, né? Vamos supor assim, não vou conseguir um emprego, né? Conseguir emprego. Ou ela pode pensar também, não vou conseguir sei lá, um marido, né? Uma esposa, não vou conseguir um companheiro, né? Ela pode pensar nisso, isso daqui ser muito firme nela, companheiro, tá?
isso daqui pode ser muito firme nela, pode ser um pensamento muito incômodo para ela. Pode ser uma coisa que ela acredite fortemente sem ela querer acreditar. Mas por que isso daí pode estar acontecendo, né? Por causa que é o seguinte, isso daqui pode acontecer por causa que às vezes a pessoa ela passou por uma situação que foi muito traumática para ela ou teve muito sentido para ela, né? E daí a gente fala assim, aqui ó, por exemplo, a mente da pessoa, né? Ela teve uma situação, tá? No caso aqui a gente está falando de negativa. E depois isso daqui foi internalizado lá dentro da mente dela, tá? Ela internalizou com emoções, tá? Pensamentos. Ela internalizou também associando, pode ser, né, que isso daí ela esteja associando com algumas questões que ela acha que vai acontecer na vida dela. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, não vou conseguir achar o emprego. Ela pode estar associando assim, a pessoa falou, eu vou esperar, qualquer coisa a gente entra em contato com você, né? Tem muito dessa daí. Porém, a pessoa realmente pode entrar em contato com ela, porém ela já pensa, já tem algumas coisas por exemplo, já vem daí automático na mente dela, não vou conseguir esse emprego, né? Então, é uma coisa, é um conjunto de coisas, né? É uma coisa que puxa a outra daí, tá? Por isso que às vezes tem por aí que a gente fala, algumas pessoas, né? Pessoal aí que infelizmente não sabe muito bem o que está falando, que ela fala assim, eu vou... isso daí de crenças é muito fácil para você modificar, isso daí de crenças algo que você modifica rápido, mas nem sempre tá, gente? Isso daí pode ser um discursinho pronto, discursinho de palco, tá? Porque às vezes tem muita coisa envolvida, como a gente viu aqui, ó, tá? A pessoa associou muita coisa, a pessoa viveu muita coisa, ela tem emoções muito fortes ligadas a tudo isso. Então pode ser assim que tenha vários fatores que estejam influenciando essa crença, tá? E daí ela colocou no modo mais profundo lá na mente dela, tá bom? Vamos lá. A Carmélia falando aqui, eu, graças a Deus, hoje não sinto mais nada disso. Você falou que tomar muito café, graças a Deus, muito obrigado por colocar em nossa vida para ajudar a nossa saúde. Grande abraço em mim. Que bom, Carmélia. A gente comentou lá, né? Eu mesmo agora só tomo chá. Que bom, que bom. A gente comentou sobre isso aí em outra ocasião. Que bom que você mudou esse comportamento seu, tá? Vamos lá, então, gente, né? E por que elas como que elas surgem, né? Elas podem surgir, às vezes, né? Se a pessoa leva muito tempo isso daí, elas podem surgir na infância, tá? Na adolescência também. Esse daqui são os dois locais que podem ser mais evidentes, né? Que ela apareça na infância e na adolescência, tá? Porque são momentos aí cruciais que a pessoa tá formando a personalidade dela, tá vendo o caráter, testando seus limites. Porém, nada impede também dela tá formando essas crenças aí negativas na vida adulta, tá bom? Não tem um lugar certo para ela tá formando essas crenças. Porém, elas estão muito ligadas na parte da infância, tá? E na parte também da adolescência, tá bom? Isso daí pode atrapalhar muito ela conforme ela for indo, vivendo, e conforme ela for crescendo, ela vê que a vida adulta dela, ela tem alguma coisa que ela acha que teve na infância, tá? Ela tem um comportamento que ela mesmo não concorda com esse tipo de comportamento, tá? Então, é muito bom a gente estar sabendo disso também, tá? E o que mantém elas nas nossas vidas, né, gente? O que faz aí, né, da pessoa tá mantendo isso? Às vezes ela tá nesse ciclo aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Por exemplo, ela internalizou, né, a crença, tá bom? O que é isso, internalizou? Ela colocou com muita força lá dentro dela essa crença aí, né, que a gente fala muito na psicanálise, no inconsciente dela. Mas tudo isso tem tratamento também, tá bom, gente? Não é uma coisa irreversível, tá?
tá? Não é uma coisa que a pessoa para e não dá mais para fazer nada, tá? E depois, como eu disse, né? Ela colocou emoção nisso daí. Às vezes alguma emoção que ela sente tá ligada a essa crença, tá? Ela falou, nossa, eu tô me sentindo assim, então talvez aquilo vá acontecer. Também associou, né? Como eu digo para vocês, associação de alguma emoção também e de algum comportamento, tanto seja do ambiente, tanto seja aí do lugar ou do que ela queira, né? Vamos supor assim que ela queira arrumar um namorado ou queira arrumar uma namorada, tá? Então ela vai começar às vezes se ela tiver vamos supor assim que a pessoa sofreu uma agressão, né? Ou um trauma muito grande durante o relacionamento, tá? Às vezes ela pode estar daí associando isso com outros companheiros dela, tá? Isso daí pode ser muito comum também, e às vezes esse tipo de comportamento ela pode já associar com aquele trauma que ela teve, com aquela traição ou com aquela agressão que ela teve, e já falar, nossa, esse cara ou essa mulher tem esse tipo de comportamento. Então eu nem vou fazer, nem vou continuar, porque isso daqui, né, esse tipo de comportamento está associado com o que a pessoa internalizou, tá bom? Com o que ela colocou lá dentro, falou, nossa, eu não quero mais passar por isso. Então se ele fez isso, às vezes por mínimo que seja, a pessoa fez sem querer, né, ou nem seja uma coisa assim tão significativa, mas a pessoa associou o comportamento dela e internalizou aquilo lá. Ou às vezes ela sentiu uma emoção ruim, né? Confiou no pressentimento dela, tá? Então isso daí pode estar tudo ligado às nossas crenças, tá bom? Isso daí pode estar tudo correlacionado, tá bom? E às vezes a gente não está percebendo isso, né? Só respondendo essa pergunta aqui, o que mantém essas crenças na nossa vida? Às vezes a gente não está percebendo isso e a gente fica nessa manutenção, né? Mantendo esse tipo de comportamento, tá? Achando assim que outras pessoas vão fazer a mesma coisa com a gente. Por exemplo, uma coisa generalizada também que aparece muito. Nossa, isso aqui só acontece comigo. Mas a pessoa às vezes não pensou porque só acontece com ela. Às vezes ela vai associando as coisas sem querer, tá? Que ela não percebeu. E ela tem aquele tipo de comportamento e ela tem um tipo de resultado. Aí a pessoa se reforça que ela tá errada. Ela pega, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ela fica remoendo aquilo lá e depois, por fim, de tanto que ela remoeu aquilo, acontece aquilo lá. Mas é que ela agiu exatamente daquele jeito que ela sempre agiu. Aí ela pega e se reforça, falei que ia dar errado, falei que isso daí não ia dar em nada, tá? Então é muito importante, tá? Esses assuntos, essa crença, se uma crença estiver atrapalhando você está prestando atenção no que está interferindo. Será que você está associando essa situação, né, que você está passando com outras situações que você já passou, ou você está associando isso a algum comportamento que você tem, ou você tem sempre um comportamento diante dessa mesma situação? Porque as situações da vida, algumas vezes ou outra, vão se repetindo. E a gente pode estranhar, falou, nossa, mas nessa parte da minha vida dá certo isso. Mas por que essa aqui não dá? Né? Então tem muito disso também, tá? Essas crenças podem estar interferindo muito nessa parte aí, tá bom? Vamos lá. Tem a minha história também, né, gente? Que a primeira vez aí que eu fui lá no consultório, que eu abri tudo, né? Foi uma alegria no dia, né? Eu lembro que eu fui lá atender, era um moço de 18 anos, né? 18 não, 23 anos, né? Ele tinha algumas queixas da ansiedade dele, tá? E daí, né, a pessoa pegou, a gente conversou tudo, né? Ainda bem que depois, né, ele ficou bem, né, em 3 meses, assim. Foi 3 ou 6 meses, não lembro ao certo, faz muito tempo. Foi o meu primeiro paciente. E daí ele me pagou, né, a primeira sessão, né? Pagou tudo lá, normal.
Porém, eu fiquei com um sentimento que eu não tinha feito nada pra ele. Falou, nossa, uma pessoa pagou pra mim, praticamente eu não fiz nada pra ela. Eu senti assim que eu tava até roubando ela, né? Isso daí pode ser muito comum e tá ligada, né? Eu já vou até adiantar pra vocês aqui, ó, da síndrome do impostor, tá? Não sei se provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso aqui, tá? Que é uma das 3 crenças aí que pode aumentar o nível de incapacidade da pessoa, tá? O que é isso daqui, a síndrome do impostor? A síndrome do impostor está relacionado quando a pessoa acha que ela não está preparada, né? No caso, que ela teve sorte naquilo, tá? Que ela caiu de paraquedas e não merece estar naquele lugar, entendeu? Por exemplo, quando eu recebi o pagamento da sessão, eu senti que falei, caramba, eu enganei ele, eu enganei o cara, eu recebi esse tanto de dinheiro, mas eu não fiz nada com ele, né? Como que assim? Eu tô roubando ele, isso daí não é da minha índole. Então, isso daí pode cair muito na síndrome do impostor, tá? A síndrome do impostor, ela não é bem uma síndrome, tá? Mesmo que ela tenha esse nome, ela não é uma doença, ela está mais relacionado a uma coisa, a um sintoma, tá? Tanto em 3 partes, em 3 sintomas dessas 3 doenças aqui, ó. Ou o TDAH, ou a depressão, tá? Ou mesmo a ansiedade, tá bom? Então, essas 3... eu fiz um 8 aqui. Essas 3... essa síndrome do impostor pode ser que seja, tá? Desses 3 aqui, tá bom? Ela pode estar vindo, tá? Ou também pode ser que a consequência de ter essas doenças venha a síndrome do impostor também, tá bom? E, gente, essa síndrome do impostor aqui, ela é muito comum mesmo. Cerca de 70% das pessoas, né, podem ter a síndrome do impostor durante a vida. Isso daí é bem comum, tá? E ela é mais comum nessas situações. Quando a pessoa, ela tá, às vezes, sendo testada, tá? Pessoa em carreira acadêmica, como eu falei para vocês aqui, começo de carreira acadêmica, a gente não tá assim com um supervisor, com um professor mais por perto, a gente tá se virando, né? Pessoal de banco, financeiro, bolsa de valores, que tem alta competitividade, então pode estar aparecendo nessas questões aí, tá bom? E a síndrome do impostor, né, é quando... O que pode estar gerando ela, né? A síndrome do impostor, ela pode, né, ser gerada por uma alta performance, tá? A pessoa quer sempre ter alta performance nas coisas, tá? Porque ela não se acha boa o suficiente. Às vezes ela quer manter isso daí, ela quer ter um alto grau de perfeição também, ela vai atrás daquilo, então ela se empanturra de trabalho, né? Ela faz muita coisa para ela não ter essa sensação que ela é inútil. Então, ela pode fazer muita coisa para não se sentir inútil, para se sentir que está no lugar certo, para se sentir que está fazendo a coisa certa, que merece estar ali, que está merecendo o salário que está recebendo, que está merecendo o espaço que ela tem, que não foi sorte, porque a síndrome do impostor também faz isso, faz a pessoa acreditar que ela teve essa oportunidade por sorte, né? Ou foi enganação dela, ela enganou muito bem a pessoa ou as pessoas, tá? Ou foi por alguma coisa externa que aconteceu, tá? Alguma indicação de amigo, alguma coisa que aconteceu com ela para aquilo dar certo para ela. Nunca foi do esforço dela, nunca foi daquele desempenho que ela fez para chegar onde ela chegou. Ela sempre coloca, eu consegui por causa daquilo, eu consegui por causa disso, mas eu sei que eu não mereço, tá? Então isso daqui causa muita infelicidade, tristeza, um sintoma aí de incapacidade que a gente tá falando muito sobre isso, tá bom?
E ela pode estar... É isso que eu ia falar. Também temos aqui o complexo de inferioridade, tá? Não vai dar para escrever tudo aqui, tá bom? O que é isso? O complexo de inferioridade também é um nome bem comum, né? Eu acho que várias pessoas já viram isso também. E esse termo está um pouco em desuso, tá? Ele já é um pouco mais antigo assim, mas o que é? A pessoa acha que não merece ser feliz, tá? Nós já estamos falando agora de outro, de um complexo de inferioridade, que pode ser outra crença, tá? Ela acha que pode ser que ela vai ser infeliz, que ela nunca vai alcançar o sucesso, entendeu? É isso aí que se passa muito quando a pessoa tem esse complexo de inferioridade, tá? Ela acha que as pessoas só vão cuidar dela, ou gostar dela, no caso, se ela for uma pessoa perfeita, tá? Se ela for uma pessoa assim, que dá resultado para outras pessoas, tá bom? E daí ela fica com uma defesa, ela se ergue, né? Se ela tem esse tipo de crença, ela tem esse tipo de pensamento. E ela pode passar daí como uma pessoa arrogante, tá? Arrogante. Uma pessoa que não é simpática, tá? Que é bastante antissocial, que não se socializa, traz o isolamento também consigo, tá? Então é muita coisa aí que pode estar trazendo esse complexo de inferioridade para a pessoa, tá bom? E ela pode também ligar muito para as coisas, né, que ela acha que vai ter sentido para ela, que ela acha que ela vai se sentir bem, tá? Para não estar sentindo isso, para não estar se sentindo incapaz, né? Ela começa a cuidar, assim, cuidar da saúde sempre é bom, tá, gente? Mas ela começa a cuidar os extremos, tá? Os extremos da saúde, tipo exercícios extremos, tá? Também a estética extrema estética, tá? Ela começa a cuidar muito do corpo, dietas extremas, tá? Ela não consegue dar um passo a passo, tudo para ela tem no extremo daí, tá? E daí ela quer também muito dinheiro, tá? Isso daí não é ruim para ninguém, mas ela vê um sentido no dinheiro, né? Ela coloca todo o sentido que ela não tá vendo por causa desse complexo de inferioridade, ela não tá vendo sentido na vida e ela começa a colocar no dinheiro, tá? E por fim, ela pode até ser bem sucedida, porque esse complexo, apesar de ser ruim, vai fazer ela agir, tá? Porém, não é bom ter esse complexo, tá, gente? Mesmo que faça agir, não é bom. E depois, ela pode ter muito dinheiro, mas ela achar que ela vai melhorar por causa disso e depois cair no vazio, né? Porque, querendo ou não, depois, mais pra frente de uma profissão, quando a gente tá ganhando bem, quando a gente tá estabilizado financeiramente falando, a gente procura um sentido naquilo. E se a pessoa, né, por causa dessa crença, complexo de inferioridade, por causa do dinheiro, ela acha que ia superar isso daí, ela pode estar caindo no vazio, porque ela pode estar fazendo uma coisa que não tem sentido para ela, ou que ela realmente não goste daquilo. Então ela pode, infelizmente, ter mais essa sensação aí, tá? E vamos falar daí da crença do meio. Tá? Da crença do meio não, né? Dessa crença aqui que ficou no meio. Essa aqui é a crença essa aqui não é muito comum, desamparo. Tá? Vocês já viram alguma pessoa, ou vocês já mesmo foram essa pessoa, que já errou tantas vezes na vida, já fez a mesma coisa várias e várias vezes, e aquilo lá não deu certo, tá? Por N razões, e daí a pessoa para de tentar realmente. Ela para de ir atrás para ver se aquilo vai dar certo mesmo, porque essa crença aqui de desamparo, ela faz a pessoa acreditar que não adianta mais correr atrás, porque ela já fez tantas vezes, já sofreu tantas vezes por causa disso, mesmo que seja um grande objetivo dela, essa crença aqui pode destruir
os sonhos da pessoa, tá? E ela faz a pessoa não enxergar mais as oportunidades, tá? Às vezes, as outras pessoas próximas da vida dela pode falar assim, ó, você não queria fazer tal coisa, você não queria fazer tal curso, você não queria fazer tal viagem, aí, ó, tá a oportunidade, tá ali, ó, não sei o que, as pessoas podem mostrar para ela. Só que ela pode não ver mais como uma oportunidade, de tanto já que ela bateu a cabeça, já bateu a cara, né, nas coisas, isso daí pode não mais fazer sentido para ela e ela tá negando, né, esses sonhos aí. Então é uma coisa assim que pode também mexer muito com a pessoa e tá parando ela de correr atrás dos objetivos dela, tá bom? E essas daí são as, não como eu disse pra vocês, tá, gente, que existem várias outras crenças, só que eu trouxe 3 aí para explicar para vocês sobre o sentimento de incapacidade, tá? Vamos agora para as dicas, tá bom? 3 dicas aí, como eu disse para vocês, para diminuir o sentimento de incapacidade, tá? Primeira dica, tá, gente? Conexões sociais, tá? Conexões sociais pode ser muito importante para a pessoa, tá bom? Por quê? Porque daí ela pode aí estar se conectando com outras pessoas, tá vendo aí que ela pode estar evoluindo, né? Ela pode estar fazendo as coisas, ela pode ter outras ideias, ela pode ver que ela não está totalmente errada, tá? Ou não totalmente certa. Ela pode ter um comparativo, né? Ela pode abrir o leque de amizades e ela pode ver também que outras pessoas podem ter também essa crença, uma dessas crenças aqui, tá? Por quê? Porque essas crenças por mais ruim que elas sejam, tá, gente? Todo mundo pode ter um pouco delas, né? Pra gente não se achar às vezes primeiro, né? Então a gente pode normalmente ter um pouco dessas. Mas uma coisa é pensar sobre elas e elas passarem rapidamente. Outra coisa é elas estagnarem a nossa vida, né? Elas colocarem um freio na nossa vida. Então isso daí, sim, é uma coisa que a gente vê que pode ser muito perigosa pra gente, tá? Então, conexões sociais são ótimas para a gente ver que a gente pode não estar sozinho e para não dar tanta vazão para esse sentimento, tá? Para essa crença, tá bom? A gente aí pode, com outras pessoas, estar pensando de outro modo, de outro jeito, porque a gente se fixar na gente, né? A gente já sabe o jeito que pensa, a gente já sabe o jeito que age, tá? Às vezes, dependendo do autoconhecimento da pessoa. E quando a gente está com outras pessoas, a gente pode pensar de outras maneiras, né? Porque a gente conhece aquele jeito que a gente está pensando, mas daquela maneira pode ser que não está dando certo. A vida não está andando daquela maneira que a gente está pensando, mas a gente pensa só assim. Aí a gente pode encontrar aí amigos ou outras pessoas aí que pensam a mesma coisa, né, que você está pensando, ou meio parecido, só que de outra forma. Isso daí pode mudar a maneira aí de como você lida com essas crenças, tá bom? E o outro aqui, ó, conversar com alguém que não seja do trabalho, tá? Às vezes essas crenças aqui, principalmente a síndrome do impostor, pode estar voltando, né, para as pessoas que trabalham junto com a gente, não que elas tenham culpa, né? Não que elas tenham culpa, porém, né, se a gente ficar se comparando com as pessoas do trabalho e ficar, não precisa se desfazer, tá? Se você tiver aí conexões com pessoas de trabalho, porém é interessante ter conexões sociais com outras pessoas fora do seu trabalho, porque elas não vão ficar falando sobre isso, tá? Você não vai ficar relembrando sempre sobre essas crenças, principalmente se for a crença a síndrome do impostor, tá? Porque você já está em outro ambiente, as ideias são outras, eles não sabem, né, praticar, é a chance deles não saberem o que você faz, tá? Então o seu foco já vai mudar também, né? Você vai ter novas ideias, outros assuntos para conversar e a sua concentração vai para outra coisa, tá bom? E o terceiro, tá?
A terceira dica que eu falo para vocês, é um pouco óbvio isso daqui, mas é muito importante, é Opa! E errei. Procurar ajuda profissional, tá, gente? Por quê? Porque às vezes essas crenças aqui, elas podem estar sendo, se for uma coisa assim um pouco mais rasa, um pouco que a pessoa tenha um autoconhecimento, que a pessoa saiba lidar melhor com isso, ela mesmo pode estar resolvendo isso daqui, tá? Se ela pensar um pouco, se ela pensar um pouco mais de maneira diferente, tá? Ela pode conseguir, tá bom? Porém, tem outras que não conseguem, e nada de errado com isso também, tá? Porque, que nem eu sempre falo aí nas postagens minhas, nos lugares, não existe manual para ser humano, tá? Às vezes o caso da pessoa é outro, é um caso mais profundo, é um caso que tem que ter mais atenção, porém, daí ela tem para isso que tem os profissionais aí da saúde, que é a psicologia, tá? Pode cuidar muito bem desse caso, os psicólogos no caso, e se for necessário, tá? Só se for necessário, a psiquiatria também, tá bom? Então é isso, gente. O nosso aulão semanal foi esse foi o nosso assunto de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse aulão e semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço para vocês aí, boa noite e tchau!